Você sabe como interpretar questões de exatas? Galera, uma das perguntas que eu mais escuto é: ai, Pedrão, como que eu faço para interpretar as questões na prova? E aqui eu não tô te zombando não, porque essa é definitivamente a maior dificuldade que se tem na parte de exatas. E o pior, não existe exatamente uma resposta para essa pergunta e nenhum macete para resolver esse problema. Ah, Pedrão, mas me disseram que tem um truque. Mentiram, ponto. Galera, não existe um truque para você olhar uma questão e saber exatamente como interpretar ela ou qual ferramenta você vai ter que utilizar para resolver. Muita gente acha que quando eu leio uma questão na prova ali, eu percebo alguma coisa, tem alguma palavrinha ali que imediatamente na minha cabeça dispara e fala MDC, equação de primeiro grau, juros simples, análise combinatória, o que for. Em alguns casos até tem, quando for uma questão de negação, uma questão de equivalência, uma questão que pede, claro, sei lá, uma questão que envolva juros simples, juros compostos, uma questão que fala exatamente o que ela quer em relação à matéria. Só que essa não é a realidade da maioria das perguntas e também não é dessas questões que você está falando. A sua dúvida é sempre sobre aquela pergunta que você lê e não sabe exatamente por onde começar, porque ela não deixou claro o que ela quer que você faça. E aqui, galera, o que você precisa fazer para conseguir ler a questão e saber exatamente do que ela está falando, saber qual ferramenta utilizar, basicamente é treino. Conforme você vai treinando, fazendo várias questões, você acaba meio que se acostumando com a estrutura das questões. Então quando você bate o olho e lê aquela questão, você automaticamente remete a outras questões que você já fez que tinham uma estrutura parecida e meio que por causa disso que você sabe o que fazer naquele momento. Fazendo aqui uma analogia, seria mais ou menos assim. Você chega para o Messi e pergunta: Messi, como você sabe qual é a melhor jogada para se fazer? Quando você está ali no ataque, como você sabe qual é a melhor jogada? Avançar sozinho, tocar, passar? E ele não vai ter uma resposta concreta para isso, porque não tem algo exatamente que você precisa fazer para entender isso. O que ele tem é experiência e joga há muitos e muitos anos e ele acabou se acostumando. Então é o que a galera chama de um certo feeling para a coisa. Você acabou se acostumando com aquela situação e você sabe mais ou menos o que fazer naquela hora. O mesmo é com as questões. Você tem que treinar, resolver várias questões e com o tempo você vai se acostumando com as questões, com os temas e o que fazer para resolver. Agora, uma dica que eu posso te dar é sobre como começar as questões. O enunciado de uma questão de exatas, principalmente de matemática, sempre vai te trazer um problema para ser resolvido e vai te dar algumas informações para que você consiga resolver esse problema. Então, um bom truque para você desenvolver na sua questão é você ler o enunciado e primeiro perceber qual é o problema que você tem que responder. Qual a pergunta, o que ele quer que você calcule. Entendido isso, na sequência você vai olhar quais são as informações que ele deu e aí o desenvolvimento da questão é basicamente pegar essas informações e criar um caminho que leve para a sua resposta. Então, começar anotando quais são as informações do enunciado e visualizando a situação é o melhor caminho para você começar qualquer questão de exatas. E claro, nunca esquece que exatas são disciplinas práticas e o único jeito de você aprender, ficar bom numa disciplina prática é praticando. Então, o melhor jeito de você aprender uma disciplina de exatas é justamente trabalhando com a resolução de questões e principalmente errando questões, mas logo na sequência entendendo onde foi que você errou. Não esquece que o processo de aprendizado é justamente assim, errando e aprendendo com os erros. E se você gostou desse conteúdo, dá uma força pra gente e não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com a galera e ativar o sininho de notificações. Valeu!